Quartel-General. É um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje finalizaremos a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. Antes de finalizarmos a lei, gostaria de fazer uma pequena propaganda aqui. Canal do professor James Miranda. Ele foi aprovado em alguns concursos da área, tanto federais quanto estaduais, né? Hoje foi aprovado, inclusive, no concurso de delegado de Polícia Federal. Então, é um canal que recomendo pela experiência do professor, recomendo porque o material é de boa qualidade. Ele traz lá bizus sobre direito constitucional, direito administrativo, processo penal, legislação extravagante, entre outros. Então, vale a pena conferir o canal do professor, e o Instagram também do professor James Miranda. Vale a pena conferir, ok? Recado dado, vamos finalizar então a Lei de Execução Penal. Iniciando por onde? Pelas conversões. Nós temos aqui os incidentes de execução. Os incidentes de execução são as conversões, são os excessos ou desvios e também anistia e indulto. Quando falarmos de anistia e indulto, também traremos aqui informações sobre a graça. Nós acompanhamos lá no direito constitucional e na legislação extravagante esses institutos e a gente não sabe por quê. Os crimes hediondos de tortura, tráfico e terrorismo são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Aí você fica, poxa, mas o que é graça? O que é anistia? O que é indulto? Né? O que é um crime inafiançável? Né? Então, nós veremos também informações a respeito desse instituto muito importante para a nossa prova de agente federal de execução penal. Vamos lá. Conversões. Nós devemos saber que é possível a conversão de uma pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos. Desde que a pena privativa de liberdade seja inferior a 2 anos, ou até 2 anos, para falar a verdade, até 2 anos, desde que aquele condenado esteja cumprindo em regime aberto e que tenha cumprido, no mínimo, 1/4 da pena. E que os seus antecedentes e personalidade recomendem essa conversão. Vocês viram, lá nós vimos anteriormente o que? As penas restritivas de direitos. Nós temos lá interdição de direitos, interdição temporária de direitos, temos lá prestação de serviços comunitários, entre outros, ok? Então fica esperto nessa conversão aí, que ela é sim possível. Nós temos, olha o seguinte, a conversão da pena restritiva de direitos, agora o contrário, né? A pena restritiva de direitos, ela sendo convertida em pena privativa de liberdade. É possível? Sim, é possível sim essa conversão. Mas aí nós temos as penas restritivas de direitos e vamos falar sobre cada uma delas. Olha só, em relação à conversão da prestação de serviços à comunidade em pena privativa de liberdade, nós temos o seguinte, quando que haverá essa possibilidade? Se não for encontrado, se o condenado não for encontrado ou estiver em local incerto e não sabido, e aí nesse caso, de ele estar em local incerto e não sabido, ele vai ser citado a comparecer por meio de um documento, por meio de um edital. E se mesmo assim ele desatender esse chamado estatal, ele poderá haver a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Vamos lá.
Nós temos também, quando ele não comparecer, sem justificativa, a entidade ou o programa. A gente sabe que esses serviços à comunidade, eles devem ser cumpridos em uma entidade. Deve ser cumprido um programa de prestação de serviços. E se ele não comparecer para a prestação, também poderá haver a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Prosseguindo, recusar-se sem justificativa a prestar o serviço, ou seja, ele está lá na entidade, mas ele se recusa a prestar aquele serviço. Também conversão. Praticar falta grave. Nós vimos em algumas aulas quais são as faltas graves. Lembrem-se de que a lei de execução penal somente traz as faltas graves. E a lei de execução penal deixa a cargo das legislações estaduais ou, no caso do DEPEN, o Decreto 6.049, para que essas legislações, para que essas leis ou esses atos normativos disponham sobre faltas médias e faltas leves, perfeito? Temos também, se ele sofrer condenação por outro crime, a pena privativa de liberdade. Nessa situação, nós temos um requisito a ser observado, que é desde que a execução dessa pena privativa de liberdade, por essa condenação, não tenha sido suspensa. Tranquilo, tranquilo. Aí mais uma decoreba, né, dos requisitos, mas bem tranquilo aí. Então, copia ou tira foto. Vamos lá. Conversão da limitação de fim de semana. Nós sabemos também que essa limitação de final de semana, de fim de semana, é também uma pena restritiva de direitos. E aqui nós veremos quais são as situações em que essa pena restritiva de direitos poderá ser convertida em pena privativa de liberdade. Nós temos também bem parecido, não comparecer ao estabelecimento. Não comparecer ao estabelecimento. 2. Recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz. 3. Não for encontrado ou estiver em local incerto e não sabido. Na mesma situação também da prestação de serviços comunitários, haverá a citação por edital e ele descumprirá essa citação por edital e assim haverá conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Nós temos a prática de falta grave e também, da mesma forma, sofrer condenação por outro crime a pena privativa de liberdade, desde que a execução dessa pena não seja suspensa. Vamos lá. Por último, nós temos também a conversão da interdição temporária de direitos, que é uma pena restritiva de direitos. Nós temos exercer injustificadamente o direito interditado. Então, como a pena é de interdição temporária de um direito, se ele exercer aquele direito que ele estava impedido de exercer, haverá conversão da pena em pena privativa de liberdade. Não for encontrado, também da mesma forma dos dois anteriores, desatender a citação por edital, sofrer condenação por outro crime a pena privativa de liberdade. Observem que aqui nessa situação de conversão da interdição temporária de direitos em pena privativa de liberdade, nós não temos o cometimento de falta grave. Observem aí que não há o cometimento de falta grave. É uma observação importante, muito importante mesmo. Vamos lá. Conversão de pena privativa de liberdade por medida de segurança. Fazendo uma observação lá nos slides, nos banners que foram colocados, nós temos que as medidas de segurança, elas são para inimputáveis, olha só que legal, inimputáveis e semi-inimputáveis.
semi-imputáveis. Semi-imputáveis. E eu coloquei de forma errada, né? Desatenta, que era para imputáveis. Não, inimputáveis, perfeito? Inimputáveis. No curso, se o condenado, olha só essa figura aqui, ó, interessante, ó, se o condenado, no curso da execução da pena privativa de liberdade, tiver doença mental. Doença mental ou perturbação da saúde mental. Então aqui nós estamos falando aqui, ó, do condenado. Se isso acontecer com ele, haverá a privação, haverá conversão da privação de liberdade em medida de segurança. Lembrando que quem determinará essa conversão, as conversões são determinadas pela autoridade judiciária. Pela autoridade judiciária de ofício, pela autoridade judiciária a requerimento do Ministério Público, a requerimento da Defensoria Pública e a requerimento da autoridade administrativa. Então é muito importante isso, né? Quando vocês estudarem lá as competências dos órgãos de execução penal, vocês verão as competências lá da autoridade judiciária, lá do Ministério Público, também da Defensoria Pública, e temos esses incidentes, esse incidente de execução, essas conversões. O requerimento, o Ministério Público requer, a Defensoria Pública requer e o juiz decide a respeito de converter ou não converter. Temos a conversão do tratamento ambulatorial em internação. Em internação, nós temos o seguinte, ó, se o condenado revelar incompatibilidade com a medida. Observação, né, o prazo mínimo da internação de 1 ano. Prazo mínimo da internação deve ser de 1 ano, a princípio, perfeito? É interessante que esse tratamento ambulatorial, ele é muito mais ameno do que essa internação. A internação é muito mais restritiva. Então, quando aquele indivíduo não comparece, né, às unidades de saúde para o tratamento ambulatorial, então, quando aquele condenado não comparece às unidades de saúde para o tratamento ambulatorial, poderá haver essa conversão do tratamento ambulatorial em internação. Tranquilo? Tranquilinho. Vamos lá. Agora, em relação aos excessos ou desvios, nós temos o seguinte, ó. O excesso ou desvio ocorre quando atos são praticados além dos limites fixados na sentença. Dos limites fixados na sentença, nas leis ou nos regulamentos. Aqui nós temos a mesma situação lá, ou uma situação bem parecida com o direito administrativo. Nós temos o excesso de poder, o desvio de poder, né, quando algum ato extrapola uma competência de alguém, ou quando o ato tem um desvio de finalidade. Então, é basicamente a mesma ideia que temos lá no direito administrativo. Né? São atos que são praticados no curso da execução da pena que são contrários, que vão além ao que dispõe o quê? As leis, as sentenças, os atos regulamentares. E quem poderá suscitar esse desvio de finalidade? Quem poderá suscitar esse desvio ou excesso? Né? Nós temos aqui o Ministério Público, Conselho Penitenciário, o sentenciado, e aí, engraçado, a lei fala os outros órgãos da execução penal. E aí, nós temos como órgãos da execução penal, nós temos o seguinte aqui, ó. Temos, é engraçado, né? O juiz da execução penal, nós temos o Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, nós temos o Conselho Penitenciário, nós temos os departamentos penitenciários, nós temos o patronato, nós temos o conselho da comunidade, nós temos o conselho
Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Ele vai cobrar isso? Não vai. O que nós devemos saber é que os órgãos da execução penal, porque há uma certa dúvida aqui a respeito do juiz suscitar, né, se ele vai decidir, né? Mas enfim, não importa. O que importa é que a gente saiba que os órgãos da execução penal, eles podem suscitar esse desvio ou excesso. Eu acredito, na minha opinião, se eu fosse estudante, e já fui, que ele vai cobrar algum desses que estão expressamente na Lei de Execução Penal, né? O Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado, é muito interessante isso aqui. Mas, de toda forma, a gente tem que conhecer o mais também. Vamos lá. Agora, entrando no tópico final da Lei de Execução Penal, nós temos a anistia, a graça e o induto. Olha só, muito interessante. Vamos começar a falar sobre o induto. O induto e a graça, eles são bem parecidos. O induto, vou colocar aqui, ó. O induto, ele é coletivo. Perfeito. O induto é coletivo. Só que falei também que eu iria falar sobre a graça. A graça é individual. A graça é individual. Saibam que tanto a anistia, quanto a graça, quanto o induto são formas de renúncia do dever estatal de punir, né? Em alguns casos, haverá extinção da punibilidade. Haverá extinção da punibilidade. Nós temos o seguinte, ó, um induto. Destina-se a sentenciados que cumprem pena privativa de liberdade e que se enquadram nos requisitos do decreto. Opa, uma informação importantíssima. Tanto a graça quanto o induto, eles serão concedidos, olha só pessoal, serão concedidos por meio de um decreto do presidente da República. De um decreto do presidente da República. Então é muito importante a gente saber dessa informação. Por quê? Porque a anistia não é por decreto do presidente da República, é por uma lei ordinária, certo? Então, fica aí a dica. Vamos lá. Nós temos o seguinte, que esse decreto, ele traz, por exemplo, um lapso temporal que deve ser cumprido por um determinado preso. Por exemplo, ele fala assim, ó, os presos de bom comportamento, de comportamento satisfatório e que estejam cumprindo pena há mais de 15 anos, há 15 anos, por exemplo, há 20 anos, né, terão direito, serão abrangidos por esse induto. Temos aqui, ó, que o induto tem como consequência a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, como falei para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma informação sobre o induto. Não, o induto ele vai ser concedido aqui, ó, de ofício. De ofício. Por que eu falo isso? Porque a graça precisa do requerimento do interessado. Do requerimento do interessado. Vamos continuando. Graça. Ela, como falei para vocês, ela é individual, né? Ela pode ser para um ou para mais condenados, desde que devidamente individualizados. É muito importante essa informação. É individual. É direcionado a pessoas e não a fatos. Então, é importante a gente lembrar aqui, ó, que a anistia está relacionada a fatos. A anistia está relacionada a fatos. Enquanto a graça, a anistia está relacionada a fatos, enquanto a graça e o induto estão relacionados a pessoas. Por exemplo, por anistia, vamos supor uma situação muito interessante e recente. Lá, os membros do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro fizeram um movimento, né? Fizeram um movimento lá e aquele movimento
teve como consequência a instauração de investigações e de um processo criminal contra eles, porque eles estavam cometendo crimes. Então, o Congresso Nacional, eu estou falando da anistia, o Congresso Nacional, através de uma lei, ele fala assim, ó, vamos apagar esse fato para que aquelas pessoas que cometeram aquele fato possam ficar isentas, certo? Então, que possa ser extinta a punibilidade daquelas pessoas. Então, a anistia está relacionada a fatos, enquanto a graça e o indulto estão relacionados a pessoas. Mas, qual é a iniciativa, de quem é a iniciativa de graça? Então, temos o seguinte, ó, os interessados, ou de ofício, pelo presidente da República, está aqui ó, através de um decreto. Temos Ministério Público, Conselho Penitenciário e Autoridade Administrativa. Nós temos Autoridade Administrativa. Nós temos o seguinte, que esse pedido é um pedido não formal. Não formal. Por exemplo, se esse interessado, se esse condenado, ele fizer um pedido, uma súplica, um apelo, não precisa ser redigido conforme o manual de redação oficial, por exemplo, da Presidência da República. Não, não é preciso. Lembrem-se de que antes de decidir, haverá um parecer do Conselho Penitenciário. Lembrando que esse parecer do Conselho Penitenciário, ele é não vinculativo, ou seja, mesmo que o parecer dê positivo para esse indulto, para a possibilidade de benefício, o presidente pode falar assim, não, vou negar esse indulto, perfeito? Lembrando que o indulto e a graça também o indulto e a graça poderão ser delegados a quem? Ao Procurador-Geral da República, ao AGU, Advogado-Geral da União, e também aos ministros de Estado. Ministros de Estado. Graça, o presidente não está vinculado ao parecer do Conselho Penitenciário, já falei sobre isso, fácil. Se houver concessão da graça, expediciar o decreto, o juiz declarará então a extinta a punibilidade. Tranquilo? Fácil, muito fácil. Nós temos o seguinte, ó, concedida a graça, extingue-se somente as sanções mencionadas nos respectivos decretos, permanecendo os demais efeitos da sentença condenatória, sejam efeitos penais secundários ou efeitos civis. A anistia, por último, nós temos que a anistia, aqui, ó, diferente dos demais, é pelo Congresso Nacional, por uma lei, olha aqui, sim, ó, olha aqui, uma lei ordinária. Uma lei ordinária do Congresso Nacional. Atinge todos os efeitos penais retroagindo. Lembrem-se, não estamos falando de abolício crimes. O crime não foi abolido. O crime ainda existe, certo? Estamos falando aqui da anistia. Lembrem-se de que essa lei aqui, ó, essa lei é uma lei irrevogável. É uma lei irrevogável. Refere-se a fatos e não a pessoas, conforme falamos anteriormente. Ela refere-se a fatos, enquanto a graça e a anistia referem-se a pessoas. Nós temos que a concessão ela pode ser antes ou depois do trânsito em julgado. Antes ou depois do trânsito em julgado. Fala-se que a graça ela é depois do trânsito em julgado, uma corrente doutrinária que ela pode ser antes do trânsito em julgado, ok? Benefício a todos que participaram do crime ou somente a parte dos criminosos.
exigir cumprimento de requisitos pessoais. Por exemplo, aquelas pessoas envolvidas naquele fato, desde que primárias, elas poderão ser abrangidas pela anistia. Nós temos o seguinte: é possível exigir a aceitação do condenado? Sim, é possível exigir a aceitação do condenado para que ele possa gozar desse benefício. Apesar de apagar todos os efeitos do crime, não impede que exista o dever de indenizar o perdimento de instrumentos do crime. Espécies: própria, que é antes do trânsito em julgado; imprópria, depois do trânsito em julgado; geral, que abrange todos os envolvidos no crime; parcial, quando abrange somente parte daquelas pessoas que participaram daquele fato, né? Somente parte daquelas pessoas. A anistia é uma medida coletiva e ela pode acontecer tendo como algumas condicionantes. Condicionantes, por exemplo, aqui nós temos que para as pessoas serem beneficiadas pela anistia, somente se elas efetuarem a reparação dos danos. Então, é uma condicionante para que exista esse benefício. E temos aqui, que ela pode ser incondicionada, pode ser concedida sem condição alguma. Geralmente, a anistia aplica-se a crimes militares, políticos e crimes eleitorais e provoca a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade. Muito interessante isso. Quem pode requerer a extinção da punibilidade? O interessado, o Ministério Público, e quem poderá propor? A autoridade administrativa e o Conselho Penitenciário. Olha só que interessante. Eu coloquei conforme a Lei de Execução Penal. Ela fala que quem pode requerer, olha o verbo que ela utiliza, requerer, e quem pode propor. Tá vendo que são verbos diferentes? É interessante que ela faz essa diferenciação aí. Então é bom ficar atento. O juiz pode atuar de ofício? Sim, o juiz pode atuar de ofício desde que ouvido o Ministério Público. Pulando aqui, temos assim, a anistia exclui o crime, rescisão da condenação, extinção total da punibilidade. Extinção total da punibilidade. É interessante isso porque eu ia falar sobre a corrente doutrinária, mas ela é irrelevante para nós. O que importa aqui, inclusive já vi questões, é que é a extinção da punibilidade. Em regra, crimes políticos, mas conforme falei, também serve para crimes eleitorais, e crimes políticos. Concessão pelo Poder Legislativo, nós temos lá o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional é formado por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Momento antes ou depois da sentença transitada em julgado. Já a graça e a anistia, a graça e o induto, temos a extinção total ou parcial da punibilidade. Nós temos que a graça, ela pode ser, no caso, plena ou parcial, total ou parcial. Em regra, para crimes comuns, concessão pelo presidente da República através de um decreto. Lembra, decreto presidencial, porque existe também um decreto legislativo, não é o caso, decreto presidencial. E o momento, aqui nós temos uma confusãozinha, olha só, não que esteja errado isso, certo? Ele fala o seguinte, a princípio deve ser depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas, agora sim, nós temos que existe
uma corrente doutrinária que fala que pode ser antes. Mas, a princípio, bons autores falam que é depois da sentença transitada em julgado. Então, ficam as dicas aqui a respeito do final da lei de execução penal, né? Posteriormente, no próximo vídeo, trarei exercícios de algumas bancas examinadoras sobre a lei de execução penal, para que a gente possa treinar. E, desde já, gostaria de falar para vocês que estudem o quê? A portaria 199 do Ministério da Justiça, que fala sobre o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. É uma portaria, um ato normativo muito complicado, né? Porque exige uma decoreba forte, né? Vamos dizer assim. Eu falarei sobre ela somente através de exercícios. Então, trarei algumas informações, algumas palavras que estão no texto da lei que remeterão àquela competência, porque ela só traz competências. Aquele determinado órgão que está na estrutura, no organograma do Departamento Penitenciário Nacional. Então, eu somente falarei desse regimento somente em exercícios. Eu não trarei teoria no quadro, aquela teoria chata. Por quê? Porque é muito decoreba. Então a gente vai pegar os macetes dessa portaria. Acredito que ela não é muito relevante para a sua prova. Acredito, né? Porque é muito decoreba, assim, não há uma praticidade, né? Mas pode ser que venha sendo cobrada uma questão. E a gente tem que pegar aquela questãozinha e acertar, para que possamos sair à frente dos demais candidatos, já que todas as pessoas que falam com a gente falam assim: olha, esse ato normativo é muito complicado. Esse ato normativo é muito complicado. Nós falaremos sobre ele em 4 encontros. 4 encontros muito importantes, somente em exercício. Então, antes, leiam, né, toda a lei, né, todo o ato normativo, e depois venham assistir aos vídeos e grifem ali o que nós estivermos falando. Por que eu falo sobre... Eu gostaria de fazer uma observação importante, né? Ia trocar as palavras. Eu quero dizer a vocês que nem todos os órgãos que estão ali, nem todos os órgãos da estrutura organizacional são importantes, né? Contabilidade, parte de planejamento, orçamento, não acho muito importante, mas a gente tem que estudar, infelizmente. Então vamos estudar, mas existe ali um foco, né? Vocês trabalharão a princípio nas penitenciárias federais, então temos uma estrutura da área organizacional que trata das penitenciárias, né? Dos serviços administrativos, dos serviços de saúde, da divisão de reabilitação, da divisão de inteligência, né? Nós temos na portaria com outro nome, a Coordenação Geral de Inteligência. Enfim, nós temos que focar na área fim, mas a gente tem que estudar tudo, ok? Então vamos ler tudo e vamos frisar o que é mais importante para que vocês possam acertar as questões do concurso, ok? Então ficamos por aqui com a finalização da Lei de Execução Penal e voltamos em breve com o vídeo sobre a portaria 199, que fala sobre o regimento do departamento, regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional, ok?